Numa manhã que prometia ser como qualquer outra, os corredores de uma suntuosa mansão são tomados pelo silêncio mais aterrorizante que existe. O silêncio onde antes havia vida. O herdeiro de uma vasta fortuna, uma criança amada, de repente se torna inacessível, preso em um sono do qual ninguém consegue despertá-lo. Enquanto médicos renomados se veem sem respostas e o desespero consome um pai, uma figura discreta, quase invisível no dia a dia da casa, percebe um detalhe que todos os especialistas ignoraram. O que ela sabe pode ser a única chave para o destino do menino, mas revelá-lo trará à tona um segredo chocante que abalará os alicerces daquela família. Se você gosta deste tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever em nosso canal Histórias que Apaixonam. Nós postamos um vídeo a cada 2 dias. E dê like no vídeo caso você goste desta história e deixe nos comentários contando de onde você é e que horas você nos ouve. Uma manhã na mansão da família Almeida Prado se transforma em um pesadelo. Quando seu jovem filho de repente para de responder, os médicos são chamados, o pânico se instala e ninguém tem respostas, até que uma funcionária silenciosa entra em cena, vê o que todos os outros ignoraram e muda por completo o destino daquela criança. O que ela revela deixa toda a casa em estado de choque. Tudo indicava que seria outra manhã normal na mansão Almeida Prado. A luz do sol entrava pelas enormes janelas e se espalhava pela sala de estar. Brinquedos estavam espalhados por todo o tapete macio, mostrando que uma criança havia brincado ali recentemente. Léo, de 3 anos, dormia profundamente no sofá, abraçando seu brinquedo favorito. A casa estava calma. Tudo parecia um dia normal. Otávio, o pai de Léo e um homem muito rico, entrou no cômodo com um sorriso. Ele se agachou para acordar suavemente seu filho para o café da manhã. Esperava um sorriso sonolento ou talvez um bocejo. Mas Léo não se moveu. Otávio beijou sua testa, ainda sem reação. Deu um leve toque, depois um pouco mais forte. Nada mudou. Ele gritou seu nome de novo, agora mais alto. Uma sensação estranha começou a crescer em seu peito. Algo estava errado, mas ele não queria acreditar. Tentou mais uma vez acordar Léo, mas o menino permaneceu completamente imóvel. O coração de Otávio começou a acelerar. O pânico tomou conta rapidamente, substituindo toda a calma que sentiu poucos minutos antes. Ele pegou Léo nos braços, esperando que o movimento o despertasse, mas o corpo do menino estava flácido. Otávio gritou por ajuda, sua voz cheia de medo. Gritou mais forte, sua voz ecoando pelos corredores da mansão. Os empregados chegaram correndo, sem saber o que estava acontecendo. Otávio segurava Léo com força, quase com medo de soltá-lo. Sua respiração ficou irregular, enquanto as lágrimas começavam a rolar por seu rosto. Isso não podia estar acontecendo. Ele já havia perdido demais. As memórias do dia em que sua esposa morreu no parto voltaram com tudo. Aquela dor, aquela impotência, tudo estava voltando agora. Seu corpo tremia enquanto chorava. Ele nunca havia se sentido tão indefeso antes. Sua mente se recusava a aceitar o que seus olhos viam. Léo, seu único filho, não acordava. À medida que o pânico se espalhava, a equipe médica particular foi chamada rapidamente. Em questão de minutos, eles entravam correndo na sala de estar com seus equipamentos. Deitaram Léo e começaram a verificar seus sinais vitais. Otávio estava ao lado, incapaz de parar de chorar. Ele continuava perguntando se seu filho estava bem, mas ninguém lhe dava uma resposta clara. O rosto do médico era sério, concentrado. Usaram aparelhos para escanear e verificar qualquer sinal de consciência. Otávio sentiu como se o mundo tivesse parado. Cada segundo parecia 1 hora. Ele observava, mal respirando, esperando qualquer sinal de movimento. Mas nada aconteceu. Os médicos cochichavam entre si, o que só assustava mais Otávio.
Ele não entendia o que estava acontecendo. Só queria que Léo abrisse os olhos e sorrisse de novo. Mais funcionários se reuniram ao redor da sala. Todos estavam em silêncio agora, observando a cena. A atmosfera era pesada. Até os empregados mais jovens sabiam que algo estava terrivelmente errado. Otávio estava de joelhos ao lado do sofá, segurando a pequena mão de Léo. Ele falava em voz baixa com seu filho, dizendo-lhe que tudo ficaria bem. Ele implorou para que ele acordasse. Prometeu brinquedos, viagens, qualquer coisa que ele quisesse. Mas Léo permaneceu imóvel. Otávio parecia completamente arrasado. Ele não era mais o poderoso multimilionário, era apenas um pai sofrendo. A equipe médica continuou seu trabalho, mas suas expressões se tornaram mais sombrias a cada momento que passava. Ninguém queria dizer o que estavam pensando. O choro de Otávio ficou mais forte. Ele repetia as mesmas perguntas várias vezes, mas ninguém respondia. Então, algo inesperado aconteceu. Uma das empregadas domésticas entrou na sala. Ela estava trabalhando na cozinha e não sabia o que estava acontecendo até ouvir os gritos. Quando viu Otávio chorando e os médicos ao redor de Léo, ela congelou por um segundo. Então, deu um passo à frente. Seu nome era Lúcia, uma mulher quieta que trabalhava para a família há anos. Ela se aproximou lentamente e se ajoelhou ao lado de Otávio. Não falou imediatamente. Em vez disso, olhou de perto para Léo. Seus olhos não demonstravam medo. Gentilmente, colocou uma mão no peito do menino. Depois, sentiu seu pulso. Otávio a olhou, confuso e desesperado. Os médicos também a notaram e um deles pediu que ela se afastasse, mas Lúcia não se moveu. Algo em seu rosto havia mudado. Ela sussurrou algo em voz baixa. O que Lúcia disse a seguir surpreendeu a todos. Pediu aos médicos que parassem por um momento e a deixassem falar. Otávio, ainda chorando, olhou para ela como se estivesse louca, mas sua voz era calma e firme. Ela disse que já tinha visto algo assim antes, há muito tempo, algo que parecia sono, mas não era. Não usou palavras complicadas, apenas disse que Léo precisava de algo diferente. Os médicos hesitaram, sem saber o que fazer. Otávio não sabia em que acreditar. Mas algo na voz tranquila de Lúcia o fez escutar. Ele se afastou e a deixou se aproximar de Léo. Lúcia respirou fundo e colocou ambas as mãos na testa do menino. Ninguém sabia o que ela estava fazendo, mas parecia segura. Todos na sala permaneceram em silêncio, observando Lúcia de perto. Ela fechou os olhos e ficou imóvel por alguns segundos. Depois, voltou a falar em voz baixa, palavras que não faziam sentido para ninguém ali. Otávio observava em silêncio, seu coração cheio de medo e esperança. Lúcia abriu os olhos e olhou para Léo. Sussurrou seu nome. Ainda assim, nada aconteceu. Então, por um breve momento, os dedos de Léo se moveram. Foi tão sutil que apenas Lúcia e Otávio notaram. Lúcia sorriu levemente e disse a eles que ainda nem havia terminado. Disse que precisavam manter a calma e esperar. Otávio não sabia o que pensar, mas, pela primeira vez naquela manhã, um pequeno vislumbre de esperança retornou. Algo havia mudado e agora todos olhavam para Lúcia, a funcionária silenciosa, como se ela pudesse ser a única que poderia mudar tudo. Seu nome era Lúcia. Ela trabalhava na mansão Almeida Prado há apenas 6 meses. Foi contratada para realizar tarefas de limpeza simples, varrer os pisos, organizar os quartos, limpar os móveis e, às vezes, ajudar na cozinha quando havia muito trabalho. Lúcia nunca fazia muito barulho. Chegava cedo, trabalhava em silêncio e saía na hora certa. Não falava muito com o resto do pessoal e raramente se envolvia em alguma conversa. A maioria das pessoas nem a notava quando passava. Para eles, ela era apenas a faxineira silenciosa que se mantinha reservada. Não tinha um histórico sofisticado, nem conexões visíveis, e ninguém sabia muito sobre sua origem.
Morava em um pequeno apartamento na cidade e pegava o mesmo ônibus para ir trabalhar todas as manhãs. Aos olhos dos outros, Lúcia era invisível, apenas mais uma trabalhadora em uma casa grande, cheia de luxo, ruído e gente importante que raramente olhava para ela. O que ninguém na mansão Almeida Prado sabia era que Lúcia já havia trabalhado no setor da saúde. Anos antes de chegar à mansão, ela havia sido técnica de enfermagem no Hospital das Clínicas, em Pinheiros, um bairro movimentado de São Paulo. Costumava atender emergências, ajudar os médicos, monitorar pacientes e cuidar de pessoas em momentos difíceis. Havia aprendido a manter a calma em situações caóticas, mas tudo isso terminou depois que sua irmã mais nova morreu naquele mesmo hospital. Tinha sido um erro médico que ninguém explicou completamente. Lúcia nunca se recuperou disso. Culpou o sistema, os médicos e a si mesma por não ter conseguido evitar. Desde aquele dia, ela se recusou a usar um uniforme novamente. Pediu demissão, cortou laços com todos daquela parte de sua vida e começou a procurar trabalho fora da área da medicina. Durante anos, evitou tudo relacionado a hospitais, clínicas, medicamentos, nada. Agora, de pé na mansão Almeida Prado, com uma criança sem reação no sofá e um pai em pânico, algo dentro de Lúcia voltou à vida. Ela não planejou. Simplesmente aconteceu. Seus olhos notaram detalhes que outros não viram. Ela se aproximou de Léo quando viu a equipe médica fazendo suas verificações. As máquinas faziam barulho, os médicos cochichavam entre si e Otávio continuava chorando sem obter respostas reais. Mas Luciane estava olhando para as máquinas, estava olhando para Léo. Ela notou que seu peito se movia ligeiramente, muito lentamente, mas em um ritmo constante. Sua respiração não havia parado. Era fraca, mas consistente. Sua pele estava pálida, mas não fria. Não havia hematomas, cortes ou marcas que mostrassem um trauma. Seu instinto lhe dizia que isso não era uma emergência médica normal. Lúcia tinha visto muitas emergências reais antes. Algo nesta situação parecia estranho, como se não seguisse o padrão habitual. Ela não queria interferir. Sabia que não era mais enfermeira e que esta não era sua responsabilidade, mas algo não a deixava ficar calada. Deu um passo à frente, mesmo quando outros lhe disseram para ficar para trás. Um dos médicos disse que este não era o seu lugar. Lúcia o ignorou. Não estava tentando agir como um médico. Só queria que eles parassem e olhassem de novo. Explicou calmamente o que viu. Respiração fraca, mas constante. Sem sinais de trauma, sem febre, sem frequência cardíaca incomum. Disse a eles que isso não parecia uma convulsão ou um coma, parecia outra coisa, algo que não estavam vendo. Otávio estava desesperado e disposto a ouvir qualquer um. Ele disse aos médicos que a deixassem falar. Lúcia se inclinou e colocou as mãos suavemente sobre o peito e o pulso de Léo. Ficou ali por um momento com os olhos focados, sentindo a condição do menino. Suas mãos não tremiam. Ela estava calma e séria. Fez algumas perguntas que ninguém esperava. Queria saber o que Léo havia comido na noite anterior, se ele esteve doente recentemente ou se havia brincado com algo estranho. O pessoal trocou olhares, mas começou a responder. Lúcia ouviu com atenção. Nada fazia sentido. O menino tinha ido para a cama feliz e saudável. Não havia caído, não havia batido a cabeça, não havia estado doente. O quarto onde dormia estava limpo e fechado. Não se encaixava. Lúcia perguntou se a mansão havia sido dedetizada contra insetos ou limpa com algum produto químico. Novo, uma funcionária disse que sim. Haviam usado um produto mais forte há 2 dias na sala de jogos. A expressão de Lúcia mudou. Ela perguntou se Léo havia brincado naquela sala ontem. A resposta foi sim. Lúcia não falou por 1 segundo, depois pediu o rótulo do produto. Alguém correu para buscá-lo.
Quando chegou, Lúcia leu os ingredientes e encontrou algo alarmante. Um dos produtos químicos era conhecido por causar reações em crianças sensíveis. Os médicos agora estavam prestando atenção. Lúcia disse a eles o que pensava. Léo poderia ter tido uma reação tóxica, não o suficiente para matar, mas o suficiente para desligar seu corpo temporariamente. Uma espécie de sono induzido por produtos químicos. Isso explicaria a baixa frequência cardíaca, a respiração fraca e a falta de outros sintomas. Os médicos voltaram a olhar para o rótulo, depois para Léo. Um deles admitiu que não havia considerado isso. Lúcia não estava orgulhosa, nem com raiva, só queria ajudar. Perguntou se eles tinham um antídoto específico ou uma forma de eliminar o produto químico de seu sistema. Um dos médicos assentiu e correu para preparar o tratamento. Otávio olhou para Lúcia como se a estivesse vendo pela primeira vez. Ela era apenas a senhora da limpeza, mas agora era ela quem notou o que os outros não viram. Ela não queria elogios, só queria que o menino ficasse bem. Quando o tratamento começou, todos na sala ficaram em silêncio. Lúcia ficou em um canto observando, mas sem interferir mais. Sua parte havia terminado. Os médicos agora estavam concentrados, trabalhando rápido. Otávio continuava segurando a mão de Léo, sussurrando para ele. Depois de alguns minutos, as pálpebras do menino se moveram. Então, seus dedos se moveram de novo. Um suspiro suave e lento saiu de sua boca mais forte. Desta vez, Otávio ofegou e chamou por Lúcia, mas ela nem se moveu. Ficou onde estava, observando em silêncio. Os médicos confirmaram que Léo estava respondendo ao tratamento. O pior havia passado. Otávio se virou para agradecer a Lúcia, mas ela havia se retirado para o fundo. Como antes, se misturou, invisível novamente. Ninguém ali esqueceria o que ela fez. Mas Lúcia não queria nem reconhecimento. Para ela, era apenas algo que tinha que fazer. Olhou para Léo uma última vez e se afastou. Muitíssimo obrigado por escutar até aqui. Se você gosta deste tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever em nosso canal Histórias que Apaixonam. Nós postamos 2 vídeos todos os dias. E dê like no vídeo caso você goste desta história. E deixe nos comentários contando de onde você é e que horas você nos ouve. Poucos dias antes do incidente com Léo, a família Almeida Prado havia contratado uma nova enfermeira para cuidar dele. A decisão foi tomada após as recomendações de uma clínica do Hospital Albert Einstein, na qual a família confiava há anos. Ela chegou com credenciais perfeitas, modos educados e uma voz tranquila que acalmava as pessoas. Seu nome era Vanessa. Tinha 20 e poucos anos. Sempre vestia seu uniforme branco impecavelmente e carregava uma prancheta para onde quer que fosse. Otávio aprovou a contratação sem muitos questionamentos. Estava tentando garantir que Léo tivesse o melhor cuidado, especialmente depois de perder sua esposa. O pessoal da casa aceitou Vanessa rapidamente. Era respeitosa, de voz suave e nunca causou problemas. A princípio, parecia uma boa escolha. A Léo também parecia gostar dela. Ela lia livros, jogava jogos simples e seguia horários rígidos para a comida e os medicamentos. Ninguém tinha motivos para duvidar dela no início, pelo menos nem até aquela manhã. Lúcia, no entanto, tinha uma sensação diferente. Quando viu Vanessa pela primeira vez, algo nela lhe pareceu familiar. Isso incomodava Lúcia, mas ela não conseguia identificar a lembrança de imediato. Passou os dias seguintes pensando nisso, tentando descobrir onde tinha visto aquele rosto antes. Então se lembrou. Anos atrás, quando Lúcia ainda trabalhava como técnica de enfermagem, houve um caso em um hospital do bairro que envolvia acusações graves. Uma jovem enfermeira estava sendo investigada depois que vários pacientes tiveram reações estranhas a medicamentos comuns.
Alguns tiveram convulsões, outros desmaiaram sem explicação. Havia rumores sobre alguém que trocava as doses, misturava os medicamentos errados ou usava produtos vencidos. Lúcia não havia trabalhado naquele departamento, mas tinha ouvido o nome de Vanessa. E agora, essa mesma pessoa andava pela mansão Almeida Prado, encarregada do cuidado de uma criança. A lembrança inquietou Lúcia, mas ela se manteve em silêncio. Não tinha provas. Ainda não. Naquela manhã, quando Leone acordava, a atenção de Lúcia se voltou bruscamente para Vanessa. Enquanto os médicos e os empregados tentavam de tudo para acordar o menino, Vanessa ficou por perto. Suas mãos tremiam ligeiramente, enquanto ela se posicionava ao lado da equipe médica, mas seu rosto não mostrava comoção. Ela não chorou, nem entrou em pânico. Seus olhos simplesmente acompanharam a cena sem emoção. Era estranho. Até a funcionária menos experiente parecia mais nervosa que ela. Lúcia a observou com atenção. Vanessa lhe fez perguntas. Não tentou ajudar. Simplesmente ficou em silêncio, quase tranquila demais. Lúcia sentiu que algo estava errado. O comportamento não condizia com a situação. Uma enfermeira que se preocupasse com seu paciente estaria tentando ajudar, ou, pelo menos, estaria visivelmente preocupada. Vanessa não estava fazendo nenhuma das duas coisas. A preocupação de Lúcia se transformou em suspeita. Não queria tirar conclusões precipitadas, mas já tinha visto o suficiente em seu passado para saber quando algo não se encaixava. À medida que o tempo passava e Léo permanecia inconsciente, Otávio ficava mais desesperado. Os médicos se concentraram nas máquinas e nos resultados de laboratório. Falavam de sedativos, possíveis infecções e condições raras. Ninguém suspeitava de um ato criminoso. Lúcia percebeu que se alguém tivesse feito algo de propósito, passaria despercebido. Ela se afastou da multidão e foi para o quarto de Léo. Começou a verificar as coisas lentamente, seus brinquedos, sua garrafa de água, seus medicamentos. Tudo parecia normal, mas algo a incomodava. Encontrou a caixa de pílulas que Vanessa vinha dando a Léo. Deveria ser um simples suplemento vitamínico. Lúcia abriu a caixa e olhou as pílulas. O rótulo estava correto, mas as pílulas não correspondiam ao que ela lembrava de quando trabalhava em hospitais. Estas eram menores, revestidas com uma cor diferente. Ela pegou uma e a guardou no bolso de seu avental. Precisava testá-la, ou pelo menos compará-la. Algo não estava certo. De volta à sala de estar, Lúcia observou Vanessa novamente. Lembrou-se de momentos de seus dias no hospital, de como pequenos erros podiam se transformar em tragédias e de como os profissionais que agiam de forma perfeita demais, muitas vezes, escondiam algo. Lúcia sabia que falar mudaria tudo. Passara anos fingindo ser apenas uma faxineira. Havia escondido seu passado para evitar a dor de perder a irmã, o trauma dos erros médicos e a responsabilidade que isso acarretava. Mas agora, a vida de uma criança estava em risco. Não podia ficar calada por mais tempo. Aproximou-se de Otávio e do médico-chefe. Sua voz era firme e seus olhos sérios. Disse a eles que costumava ser técnica de enfermagem e que precisava falar em particular. A princípio, eles hesitaram. Mas Otávio, ao ver o quão calma e focada ela estava, pediu a todos que se retirassem. Lúcia mostrou a pílula, explicou o que notou e compartilhou o que lembrava sobre o passado de Vanessa. Otávio ficou chocado, mas também confuso. Queria acreditar no melhor das pessoas ao seu redor. Mesmo assim, ele ouviu. Chamou o médico para examinar a pílula. Em questão de minutos, a equipe confirmou que a substância no interior não era o que o rótulo afirmava. Tinha propriedades sedativas leves, não fortes o suficiente para matar, mas fortes o suficiente para desacelerar as funções corporais em uma criança pequena. A suspeita de Lúcia estava correta.
Otávio se virou para Vanessa, que permanecia imóvel, inexpressiva. Ela não negou nada, simplesmente disse que estava seguindo as instruções da clínica. Isso não melhorou as coisas. A segurança foi chamada e Vanessa foi retirada da casa. O médico deu a Léo outro tratamento e logo sua condição começou a melhorar. Lúcia ficou à distância, observando em silêncio novamente. Mas desta vez, as pessoas a viram. Viram mais do que apenas uma empregada. Viram alguém que salvou uma vida ao falar quando ninguém mais o fez. Todos na mansão estavam se preparando para levar Léo ao hospital. Os médicos organizavam o transporte, o pessoal embalava itens essenciais. E Otávio andava nervosamente, sem saber o que mais fazer. A tensão na casa crescia a cada minuto. As pessoas gritavam instruções. Os telefones tocavam e a ambulância particular estava a caminho. Lúcia estava perto do corredor, observando o caos, sua mente acelerada. Sabia que não havia muito tempo. Se levassem Léo para um hospital, a verdade poderia se perder ou ser encoberta. Precisava agir antes que isso acontecesse. Respirou fundo, caminhou diretamente até Otávio e pediu para falar com ele em particular. Ele pareceu confuso, mas algo nos olhos dela o fez assentir. Entraram em seu escritório e Lúcia fechou a porta silenciosamente atrás deles. Era hora de contar tudo. Chega de se esconder. Chega de esperar. Lúcia ficou quieta por um momento, tentando encontrar as palavras certas. Então, ela lhe disse a verdade. Explicou como costumava trabalhar como técnica de enfermagem. Tinha experiência em cuidados de emergência, monitoramento de pacientes e administração de medicamentos. Contou-lhe sobre a vez em que viu pacientes sofrerem por decisões descuidadas. Um desses erros levou à morte de sua irmã. Aquele momento a quebrou. Não conseguiu continuar naquela profissão. Então deixou tudo para trás e começou a trabalhar em empregos simples. Limpar casas era uma forma de se manter longe do mundo da medicina. Quando se candidatou ao emprego na mansão Almeida Prado, nunca planejou se envolver novamente em assuntos médicos. Mas agora, vendo Léo neste estado, todas aquelas memórias voltaram. Não podia ignorar o que via. Os sinais eram claros para ela. Respiração lenta, falta de resposta profunda, mas um corpo estável. Eram sintomas que ela já tinha visto antes e não eram naturais. Ela disse a Otávio sua suspeita. Léo não estava doente, ele havia sido drogado. Lúcia explicou como os sintomas coincidiam com a exposição a microdoses de sedativos. Essas substâncias eram fortes o suficiente para debilitar o corpo, mas não para matar. Causavam confusão, sonolência e respiração superficial. A maioria dos médicos, se não procurasse por isso, deixaria passar e assumiria que a criança simplesmente não estava bem. Lúcia havia visto essas reações durante seus anos no hospital. Inclusive, tinha ouvido falar de pessoas que usavam esses medicamentos de propósito para manter os pacientes calmos, silenciosos, ou, em alguns casos, para manipular uma situação. Otávio sentou-se pesadamente em sua cadeira. Seu rosto estava pálido e suas mãos tremiam. Ele continuava perguntando por que isso aconteceria, por que alguém machucaria uma criança que não tinha inimigos nem conflitos. Lúcia esperou que ele se calasse. Depois o olhou diretamente e respondeu com uma voz calma e séria. Porque você é um multimilionário, disse ela, e essa criança é a chave para sua herança. A princípio, ele pareceu confuso, como se as palavras não fizessem sentido. Mas então, à medida que pensava mais sobre isso, as peças começaram a se encaixar. Ele se lembrou dos documentos legais, das discussões familiares e da forma como alguns parentes haviam mostrado mais interesse em Léo do que no bem-estar do menino. Lembrou-se do contrato de herança que mencionava Léo como o herdeiro principal. Se algo acontecesse a Otávio, esse dinheiro valia bilhões.
Lúcia pôde ver nos olhos de Otávio que ele entendia o que isso significava. Isso não foi um acidente, isso não foi uma emergência médica, isso foi um ato intencional. Alguém havia planejado isso silenciosa e cuidadosamente. Otávio perguntou novamente se ela tinha certeza. Lúcia assentiu. Não estava adivinhando. Ela tinha visto o suficiente para saber quando algo assim estava acontecendo. Sua voz permaneceu firme. Isso não é uma doença, é um ataque controlado. Ele não podia acreditar no que estava ouvindo, mas no fundo sabia que era verdade. Explicava demais. Explicava a estranha calma da enfermeira, os sintomas lentos, o momento de tudo. Ele ergueu os olhos para Lúcia, com lágrimas nos olhos, e perguntou: quem faria algo assim? Lúcia disse que ainda não sabia, mas tinha que ser alguém com acesso. Alguém que conhecesse as rotinas, os horários de medicação e a condição da criança. Alguém próximo o suficiente para trocar pílulas ou misturar. Algo sem ser notado. Ela lhe disse que se transferissem Léo agora, o hospital poderia não encontrar a causa real. As drogas poderiam já estar desaparecendo de seu sistema. Precisavam agir rápida e silenciosamente. Lúcia disse que ficaria e ajudaria, mas precisavam ser inteligentes. Não se tratava mais apenas de salvar a criança, tratava-se de encontrar a pessoa responsável. Otávio se levantou e olhou pela janela, por um longo momento. Sua mente estava cheia de perguntas, raiva e medo, mas também sentiu algo mais: determinação. Ele se virou para Lúcia e perguntou o que precisavam fazer primeiro. Ela disse que tinham que parar a ambulância, analisar a medicação e manter Léo sob observação com o equipamento adequado na mansão. Também tinham que manter isso em segredo. Se a pessoa responsável descobrisse que suspeitavam, poderiam tentar novamente ou desaparecer. Otávio assentiu. Confiava em Lúcia, agora mais do que em ninguém. Chamou o chefe de segurança e lhe deu novas instruções. Depois, disse ao médico para ficar, mas para não compartilhar nenhum relatório com a clínica. Lúcia ficou ao seu lado, pronta para assumir a liderança. Pela primeira vez em anos, ela não estava mais se escondendo de seu passado. Estava usando-o para proteger uma vida. Otávio agora entendia que isso não era uma crise aleatória. Foi um ataque, e alguém o havia planejado cuidadosamente. Quando saíram juntos do escritório, o resto da casa continuava ocupado. Ninguém fora daquela sala sabia de toda a verdade. Ainda, Lúcia e Otávio voltaram para o corredor, agora com um novo plano em mente. Eles protegeriam Léo, mas também descobririam quem havia feito isso. Lúcia sentiu o peso da responsabilidade sobre seus ombros, mas não recuou. Não se tratava mais de seu passado. Tratava-se de fazer a coisa certa. Agora, Otávio, ainda chocado, mas focado, colocou a mão em seu ombro e agradeceu. Você o salvou, disse Lúcia. Ele não respondeu, apenas olhou para a sala de estar, onde Léo estava sendo monitorado. Sabia que tinham impedido algo terrível, mas o perigo não havia terminado. Agora, eles tinham que descobrir quem estava por trás disso e por quê. Otávio finalmente viu a verdade. Seu filho nem apenas havia desmaiado, ele havia sido atacado, e era só o começo. Com o apoio irrestrito de Otávio, Lúcia assumiu o controle da situação. Começou revisando cuidadosamente tudo o que Léo havia comido ou tomado nos últimos dias. Fez perguntas detalhadas ao pessoal da cozinha, verificou a despensa e a geladeira, e até mesmo procurou na lixeira por recipientes vazios. Lúcia revisou as anotações diárias da enfermeira e as comparou com o cronograma de alimentos e suplementos. Os padrões começaram a se formar. Toda vez que Léo recebia suco, sopa ou vitaminas, havia sido manuseado diretamente pela nova enfermeira Vanessa. Ninguém mais havia tocado nesses itens. A cozinha havia preparado as refeições, mas Vanessa havia insistido em cuidar dos preparativos finais antes de servi-los ao menino. Lúcia achou isso muito suspeito.
Otávio, ainda sobrecarregado por tudo o que havia acontecido, tentou manter a calma. Ele seguia Lúcia, confiando em seu julgamento a cada passo. Ela lhe disse que não tinham tempo a perder. Esperar pelos testes do hospital poderia dar ao inimigo a chance de apagar todos os vestígios. Lúcia, então, disse a Otávio algo que o deixou ainda mais nervoso. Se levassem Léo ao hospital agora, poderia ser tarde demais, não apenas pelo atraso, mas porque a enfermeira poderia ter aliados lá. Talvez alguém da mesma clínica, talvez alguém que esconderia a evidência ou bloquearia o acesso aos resultados. Lúcia tinha visto coisas assim em sua vida passada na medicina. Às vezes, as conexões dentro do sistema ajudavam os criminosos a desaparecer. Ela disse que precisavam agir imediatamente, ali mesmo na casa. Explicou que no hospital onde costumava trabalhar, muitas vezes tinham que usar técnicas de desintoxicação de emergência para pacientes que haviam sido sedados levemente, seja por acidente ou para a recuperação de uma cirurgia. Lúcia sabia como criar uma solução simples de desintoxicação hepática, uma que poderia ser administrada com segurança a crianças em doses muito baixas. Não machucaria Léo, mas poderia ajudar a expulsar o sedativo de seu sistema mais rápido. Otávio pareceu inseguro, mas assentiu. Perguntou ao médico-chefe no local se era seguro. O médico, embora surpreso com a confiança de Lúcia, concordou que o método que ela descreveu poderia ajudar em certos casos. Lúcia se moveu rapidamente, reunindo os ingredientes que precisava dos suprimentos médicos disponíveis na casa. Não era uma configuração completa de nível hospitalar, mas era suficiente. Preparou uma solução líquida e mediu tudo com precisão. Recusou-se a deixar que qualquer outra pessoa o fizesse. Uma vez que estava pronta, explicou o processo passo a passo. Pediu ao médico que supervisionasse e manteve Otávio presente no quarto o tempo todo. Lúcia administrou lentamente a dose de desintoxicação a Léo através de uma pequena seringa enquanto ele ainda estava inconsciente. Então, eles esperaram. Toda a sala estava em silêncio. Ninguém se atrevia a se mover. Os segundos pareceram longos. Os olhos de todos estavam no menino que jazia imóvel na cama, seu peito subindo e descendo lentamente. Após quase 20 minutos de silêncio tenso, algo aconteceu. Os dedos de Léo se moveram. Lúcia notou primeiro, depois apontou. Alguns momentos depois, os lábios do menino se moveram ligeiramente e então ele tossiu. Não foi forte, mas foi real. Otávio se levantou rapidamente e agarrou a mão de seu filho. Léo tossiu novamente e suas pálpebras começaram a se mover. Sua respiração se tornou mais profunda, mais natural, e então, finalmente, ele abriu os olhos. Ele não falou imediatamente, mas seu rosto se virou para o lado e um choro suave saiu. Lúcia ficou paralisada com as mãos ainda levantadas, como se não pudesse acreditar ela mesma. Otávio caiu de joelhos, dominado pela emoção. As lágrimas corriam por seu rosto enquanto ele abraçava seu filho suavemente, com medo de apertar demais. O médico assentiu em silenciosa aprovação, claramente surpreso com o sucesso de Lúcia. O pessoal no quarto ficou quieto, muitos com lágrimas nos olhos. Léo estava vivo. Lúcia o havia trazido de volta. Mas o alívio não durou muito. Lúcia se levantou e olhou para Otávio com uma expressão séria. Isto não acabou, disse ela. Alguém tentou matar seu filho e essa pessoa ainda está dentro desta casa. Sua voz era calma, mas firme. A tensão retornou instantaneamente. Otávio secou as lágrimas e perguntou o que deveriam fazer a seguir. Lúcia explicou que precisavam garantir todos os pontos de acesso. Ninguém deveria entrar ou sair da mansão. Cada membro do pessoal tinha que ficar onde estava, até que a situação fosse completamente investigada. A enfermeira tinha que ser interrogada imediatamente. A comida tinha que ser analisada e todos os pertences de Léo examinados novamente. Lúcia,
Disse que precisavam tratar a casa como uma cena de crime. Otávio concordou. Ele se levantou e ordenou à segurança que fechasse a propriedade. Lúcia saiu do quarto e falou com o chefe de segurança. Deu instruções claras, como alguém que já tinha feito isso antes. Toda a casa passou do pânico para um alerta controlado. A equipe de segurança respondeu rapidamente. Guardas foram colocados em cada porta. Todos os itens de cozinha foram colocados sob supervisão. Lúcia trabalhou com o médico para anotar o tratamento que havia salvado Léo e o que suspeitavam que foi usado para envenená-lo. Insistiu em guardar as garrafas de suco e os suplementos restantes como evidência. Otávio fez ligações para investigadores de confiança e ordenou que uma equipe forense particular viesse o mais rápido possível. Léo foi transferido para um quarto seguro e controlado com acesso limitado. Apenas Lúcia, Otávio, o médico e 2 guardas tinham permissão para entrar. O resto do pessoal estava confuso e assustado. Os sussurros encheram a mansão. Ninguém sabia o que realmente estava acontecendo. Vanessa, a enfermeira, não havia sido vista desde os primeiros sinais do colapso de Léo. Lúcia ordenou que seu quarto fosse revistado imediatamente. Otávio autorizou tudo. A atmosfera na casa já não era apenas triste, era tensa e suspeita. Todos se tornaram um possível suspeito. Ao cair da noite, a casa permaneceu fechada. Por enquanto, Léo estava estável e Lúcia permaneceu por perto, verificando-o a cada hora. Otávio não conseguia dormir. Continuava andando, falando com a segurança, revisando as gravações das câmeras e repassando os horários da semana passada. Lúcia havia salvado a vida de seu filho, mas também havia aberto uma porta para algo muito maior. Isso não era apenas uma emergência médica, foi um ataque planejado. Otávio ainda não sabia quem estava por trás, mas descobriria. E desta vez não confiaria em estranhos, confiaria em Lúcia. Ela havia provado que era mais do que uma faxineira. Havia se tornado a única pessoa que se interpunha entre sua família e um perigo real. As pequenas respirações de Léo enchiam o quarto silencioso. Ele estava vivo, mas agora todos naquela casa estavam sob vigilância. O ataque havia falhado, mas o inimigo ainda estava lá, escondido à vista de todos. Otávio deu uma ordem direta à equipe de segurança da mansão. A enfermeira Vanessa devia ser mantida sob estreita vigilância, mas sem levantar suspeitas. Ele não queria que ela soubesse que estavam de olho nela. Ela continuou com suas atividades habituais, caminhando pela casa com calma, verificando seu celular e fingindo ser apenas mais uma profissional médica fazendo seu trabalho. Mas seus movimentos agora estavam sendo rastreados. 2 guardas permaneciam perto dela em todos os momentos, sob a desculpa do protocolo da casa. Otávio ficou perto do quarto de Léo, enquanto Lúcia se movia rápida e silenciosamente pelos corredores de serviço. Ela sabia para onde tinha que ir. Dirigiu-se diretamente ao contentor de resíduos hospitalares localizado na área traseira da casa, onde todas as luvas, embalagens e itens descartáveis usados eram jogados. Abriu a tampa e revirou cuidadosamente a pilha, ignorando o cheiro. Depois de alguns minutos, encontrou o que estava procurando, uma seringa usada escondida dentro de um saco amassado. Lúcia segurou a seringa em suas mãos enluvadas. Ainda havia uma pequena quantidade de líquido transparente dentro do cilindro. A maioria das pessoas não teria notado, mas ela sim. Seu treinamento a havia ensinado que até os menores vestígios poderiam conter respostas. Colocou-a suavemente em um recipiente selado que havia trazido consigo. Depois, foi para o seu quarto e, usando seus antigos contatos de seus dias de enfermagem, fez uma ligação. Um de seus ex-colegas trabalhava em um laboratório que podia realizar testes químicos rápidos e privados. Lúcia não deu muitos detalhes. Apenas pediu uma análise urgente.
Organizou para que um mensageiro de confiança buscasse a seringa imediatamente e esperou. Enquanto a casa permanecia fechada e a enfermeira continuava fingindo que nada estava acontecendo, Lúcia sabia que o tempo estava correndo. Se a análise confirmasse o que ela suspeitava, isso não seria mais apenas um assunto interno. Se tornaria um caso criminal completo. E eles precisavam de mais provas antes de fazer qualquer movimento. Enquanto esperava pelos resultados, Lúcia deu o próximo passo. Foi ao quarto de Vanessa com a permissão de Otávio. A porta estava destrancada. O quarto estava limpo, talvez limpo demais. Nada parecia fora do lugar a princípio. Lúcia procurou nas gavetas, no armário, debaixo do colchão. Então, abriu a bolsa da enfermeira que havia sido deixada na penteadeira. Dentro, encontrou dinheiro, alguns documentos de identificação e um caderno. O caderno não era como uma agenda normal. Tinha anotações escritas em códigos estranhos, símbolos e frases curtas que não faziam sentido de imediato. Mas, misturadas com os códigos, Lúcia encontrou referências a nomes de bancos e números. Algumas das entradas estavam ligadas a grandes somas de dinheiro, e algumas datas coincidiam com eventos importantes do calendário de negócios da família Almeida Prado. Havia lembretes circulados, nomes de diretores de empresas e até menções à falecida esposa de Otávio. Os olhos de Lúcia se arregalaram. Isso era mais do que um ataque pessoal. Estava conectado à fortuna da família. Ela continuou procurando no caderno. Na parte de trás, encontrou um pequeno bolso que continha papéis dobrados. Um deles era um e-mail impresso com informações de viagem. Outro tinha uma lista de itens escrita à mão, alguns riscados. Lúcia notou um item listado como sedação infantil em andamento com uma marca de verificação ao lado. Outra linha dizia transição legal em breve. Estava se tornando claro que esta era uma operação cuidadosamente planejada, não um ato isolado. Alguém havia enviado Vanessa para se aproximar da família, prejudicar Léo com o tempo e possivelmente desencadear uma mudança legal que afetaria a propriedade ou o controle sobre o império de Otávio. Lúcia tirou fotos de tudo com seu celular e depois devolveu cuidadosamente os itens aos seus lugares. Não queria que Vanessa suspeitasse de nada ainda. Lúcia, então, caminhou diretamente para o escritório de Otávio e lhe mostrou as fotos. Ele ficou chocado, mas já não surpreso. Estava começando a perceber o quão perto esteve de perder tudo. Seu filho, sua empresa, seu futuro. Mais tarde naquela noite, Lúcia recebeu os resultados do laboratório. Foi confirmado que o líquido encontrado na seringa era um tipo de sedativo industrial mais forte do que qualquer coisa usada na atenção médica padrão. Não era ilegal, mas era perigoso, especialmente em doses repetidas. O relatório mostrou que a substância poderia causar uma falência lenta dos órgãos se administrada em pequenas quantidades frequentes. Lúcia, agora, tinha tudo o que precisava. Evidência física, o relato de uma testemunha e um motivo ligado a ganho financeiro. Imprimiu o relatório e o entregou a Otávio. Ele o leu em silêncio, com as mãos trêmulas. O papel quase escapou de suas mãos. Isso não é só traição, disse ele em voz baixa. Isso é um assassinato em câmera lenta. Ele se levantou e chamou a segurança. Lúcia estava ao seu lado, pronta. A casa já não estava em pânico, agora estava sob controle. Eles tinham a prova. Vanessa não era uma enfermeira, era uma infiltrada, uma manipuladora treinada com um único objetivo: eliminar o herdeiro, lenta e silenciosamente. Otávio e Lúcia sabiam que ainda não podiam envolver a polícia. Precisavam pegar Vanessa com provas sólidas e surpreendê-la no ato de tentar interferir novamente. Lúcia pediu mais um dia para se preparar. Eles monitorariam cada movimento, gravariam cada conversa e isolariam cada objeto que ela tocasse. O próximo passo era confrontá-la em um ambiente controlado, com advogados, câmeras e
testemunhas. Não podiam se dar ao luxo de cometer um único erro. Lúcia não sentiu medo. Suas mãos estavam firmes, sua mente clara. Havia passado anos se escondendo do mundo da medicina, mas agora estava no meio de um mistério médico e criminal, e era a única que o estava resolvendo. Otávio a olhou com profundo respeito. Você fez mais pela minha família em 2 dias do que qualquer um, disse ele. Lúcia não respondeu. Estava concentrada. A evidência estava pronta, e ela seria a pessoa a trazer a verdade à luz. Com todas as evidências coletadas, Lúcia sabia que havia chegado a hora de confrontar a mulher que quase havia matado Léo. Não queria fazer isso em segredo ou a portas fechadas. Isso devia ser feito na frente de todos, todo o pessoal da casa e o próprio Otávio. Dessa forma, ninguém poderia negar o que havia acontecido e não haveria confusão sobre a verdade. Lúcia escolheu a sala de estar principal, aquela onde Léo costumava brincar. Pediu que todos se reunissem ali, incluindo os guardas, as empregadas, o médico da família e, é claro, Vanessa. Quando todo o pessoal estava presente, Otávio entrou na sala em silêncio, segurando a pasta com os resultados do laboratório. Lúcia o seguiu, segurando uma sacola com os itens que havia recuperado. A seringa, o caderno e cópias das notas codificadas. A tensão encheu a sala. Todos olhavam ao redor, sem saber o que estava acontecendo. Lúcia caminhou para o centro e parou em frente a Vanessa. Sem lhe dar tempo para falar, Lúcia disse, em voz alta e clara, quem é você de verdade? A sala ficou em silêncio. Vanessa congelou. O resto do pessoal ficou parado, com a boca ligeiramente aberta de choque. Ninguém se moveu, ninguém falou. A tensão foi quebrada quando Vanessa deu um passo para trás, seus olhos olhando para a porta. Ela tentou sair da sala, mas 2 guardas de segurança bloquearam seu caminho imediatamente. Otávio permaneceu em silêncio por um momento, deixando Lúcia tomar a iniciativa. A voz de Lúcia era firme. Ela disse a todos que Vanessa havia mentido sobre quem era e que estava envenenando Léo lentamente. A prova, disse Lúcia, era inegável. Então, Otávio deu um passo à frente e abriu a pasta. Leu em voz alta os resultados do laboratório que mostravam o sedativo encontrado na seringa. Sua voz era firme, mas seu rosto estava cheio de raiva. Enquanto Otávio falava, Lúcia abriu a sacola e tirou a seringa usada. Ela a segurou na frente do grupo, mostrando o pequeno rastro de líquido que ainda restava dentro. Em seguida, mostrou cópias das páginas do caderno, aquelas com códigos estranhos e referências a eventos financeiros ligados à família Almeida Prado. Explicou como tudo se encaixava. O envenenamento lento, o acesso à comida da criança, o planejamento codificado e a conexão com um possível ganho financeiro se algo acontecesse a Léo. Vanessa começou a entrar em pânico. Seu rosto calmo se contraiu de medo. Ela levantou a voz e começou a gritar que tudo era uma mentira. Disse que Lúcia a estava incriminando e que nada daquilo era verdade. Mas ninguém mais acreditava nela. A evidência era demais. Lúcia não discutiu, apenas a olhou em silêncio, esperando. Vanessa gritou que era enfermeira e que não tinha feito nada de errado, mas sua voz tremia. Suas mentiras finalmente haviam perdido o poder. Uma das empregadas domésticas recuou, claramente assustada. Outro membro do pessoal começou a chorar suavemente. A cena era difícil de ver. Uma mulher que havia agido de forma tão normal, tão digna de confiança, agora gritava e tremia no meio da sala. Lúcia entregou os papéis ao médico, que os revisou cuidadosamente e assentiu. Tudo o que Lúcia havia dito era verdade. Otávio pegou o telefone e chamou a polícia sem hesitar. Disse a eles para virem imediatamente e se reportarem à segurança da mansão na chegada. Vanessa continuou gritando que era inocente, mas os guardas não a deixaram ir. Eles a mantiveram sentada e sob vigilância. Ninguém se moveu para consolá-la. Ninguém ficou do seu lado.
O pessoal, ainda em choque, começou a compreender o perigo com o qual todos haviam vivido. Otávio agradeceu a Lúcia em voz baixa, sua voz cheia de emoção. Ela havia salvado não apenas seu filho, mas toda a sua casa de algo que nenhum deles tinha visto chegar. Pouco tempo depois, o som de passos encheu o corredor. A polícia chegou à paisana, escoltada pela segurança. Entraram na sala de estar e ouviram com calma. Enquanto Otávio e Lúcia explicavam o que havia acontecido, Lúcia entregou a seringa, os documentos e as fotografias. Os policiais fizeram algumas perguntas a Vanessa, mas ela não tinha respostas. Suas palavras estavam desconexas, suas mãos tremiam. Eles a algemaram e leram seus direitos. Desta vez, ela não resistiu. Seus olhos estavam vazios, enquanto a levavam. O resto do pessoal permaneceu em silêncio. Ninguém disse uma palavra. Lúcia ficou parada, com as mãos entrelaçadas na frente. Otávio estava ao seu lado, o rosto pálido, mas firme. O perigo já estava fora da casa, mas o dano levaria tempo para cicatrizar. O que havia acontecido não era apenas um crime, foi uma traição de confiança e quase lhes custou a vida de uma criança. Momentos depois, o som de pezinhos quebrou o silêncio. Léo, agora completamente acordado e se sentindo melhor, entrou na sala. Seus passos eram hesitantes, mas ele sorriu quando viu seu pai. Otávio caiu de joelhos e abriu os braços. Léo correu diretamente para ele, envolvendo seu pescoço com os braços. Otávio o abraçou com força, incapaz de conter as lágrimas. Toda a sala observava, muitos chorando em silêncio. Foi um momento de alívio, de gratidão, de compreensão. Lúcia ficou onde estava, observando-os com tranquila satisfação. Sem aplausos, sem celebração. Apenas a clara verdade de que a criança havia sobrevivido porque alguém se atreveu a agir. Não por dinheiro, não por poder, mas por uma mulher que havia sido invisível naquela casa. Uma mulher com um passado que uma vez havia escondido. Lúcia havia salvado Léo e todos ali sabiam disso. A empregada esquecida havia se tornado a razão pela qual aquele menino estava vivo. Nos dias que se seguiram à dramática confrontação, Lúcia deu sua declaração completa à polícia e aos investigadores. Explicou tudo o que havia visto, suspeitado e descoberto. A seringa usada, o caderno codificado, o comportamento incomum da enfermeira, os documentos financeiros, tudo foi compartilhado em detalhes. A investigação se expandiu rapidamente. As autoridades não demoraram a confirmar os temores de Lúcia. Vanessa não trabalhava sozinha. Ela fazia parte de um grupo internacional maior que se concentrava em crianças herdeiras de grandes fortunas. O grupo operava silenciosamente, utilizando profissionais como enfermeiras particulares, tutores e cuidadores para se aproximar das crianças. Eles administravam doses controladas de sedativos ou toxinas ao longo do tempo, fazendo com que a criança se enfraquecesse e ficasse cada dia mais doente. O objetivo era simples e assustador. Causar uma morte que parecesse natural e, em seguida, aproveitar a confusão e o caos emocional para acessar os fundos da herança, os pagamentos de seguros de vida ou outros ativos financeiros. Era um sistema frio e profissional, e Léo quase se tornou uma de suas vítimas. O grupo já havia sido relacionado a outras mortes suspeitas em diferentes países. Algumas crianças haviam morrido de doenças desconhecidas, e suas famílias nunca haviam recebido respostas claras. Agora, com as evidências coletadas na mansão Almeida Prado, as autoridades tinham o que precisavam para conectar os pontos. Vanessa era apenas uma parte de algo muito maior. Para Otávio, a verdade foi devastadora. Ele havia construído seu império com disciplina e confiança nos profissionais. Agora, essa confiança quase lhe custou a vida de seu único filho. Era difícil para ele dormir.
Seus dias estavam cheios de reuniões com advogados, investigadores e agentes de proteção infantil. Mas o que mais o atormentava não era apenas o que quase aconteceu. Era o fato de que ele havia ignorado a única pessoa que havia salvado tudo. Lúcia esteve bem na frente dele o tempo todo, e ele a havia visto apenas como parte do cenário. Nem sequer se deu ao trabalho de conhecer sua história completa antes de tudo isso começar. Uma tarde, Otávio encontrou Lúcia no jardim, regando as plantas perto da fonte onde Léo costumava brincar. Ela estava quieta, o rosto sereno, mas cansado. Ele se aproximou dela lentamente e perguntou se podia falar com ela. Lúcia assentiu. Otávio não começou com conversa fiada. Foi direto ao ponto. Pediu desculpas, não apenas pelo que havia acontecido, mas pela forma como a havia tratado antes de tudo isso começar. Disse que estava envergonhado de que tivesse sido necessário algo tão sério para que ele a visse claramente. Eu te vi como parte do pessoal, admitiu. Não como alguém que podia pensar, observar ou proteger. Lúcia ouviu em silêncio, as mãos ainda descansando na borda do regador. Após um momento, ela o olhou e disse: "Eu não fiz isso pelos agradecimentos. Fiz porque uma criança precisava de ajuda. Não pude salvar minha irmã, mas pude salvá-lo." Era a primeira vez que ela dizia essas palavras diretamente a Otávio. Contou-lhe como sua irmã havia morrido anos atrás, em um hospital público devido a um erro médico. Ninguém havia sido punido, ninguém se importou. Essa dor permaneceu com Lúcia por anos. A fez fugir de hospitais, uniformes e qualquer coisa que a lembrasse daquela perda. Até agora, até Léo. "Quando o vi sem acordar", disse ela, "senti que estava de volta àquele hospital, mas desta vez tive a chance de mudar algo." Otávio não a interrompeu. Ouviu cada palavra. Pela primeira vez, entendeu o peso que ela carregava e por que agiu tão rápido e com tanta ferocidade. Quando Léo estava em perigo, Lúcia não apenas havia salvado seu filho, ela havia enfrentado o único medo que controlou sua vida por anos. Ela havia lutado e vencido. Lúcia disse que não queria dinheiro nem recompensas, só queria paz. Otávio prometeu que ela a teria. Disse-lhe que nunca mais teria que se preocupar com trabalho ou moradia, e que, se algum dia quisesse voltar para a enfermagem ou qualquer outra coisa, ele a apoiaria em tudo o que fosse possível. Lúcia assentiu em silêncio, mas por dentro sentiu que algo mudava. Durante anos, havia evitado qualquer coisa relacionada ao seu passado, mas agora, aquele capítulo parecia finalmente ter se fechado. Havia feito o que não pôde fazer naquela época. Havia protegido uma vida e, pela primeira vez, não se sentiu impotente. Sua dor havia encontrado um significado. Léo havia sobrevivido. A verdade havia vindo à tona, e os responsáveis enfrentariam a justiça. Lúcia já não se sentia como uma empregada esquecida. Havia se tornado alguém que importava, não por seu título, mas por suas ações, e isso era algo que ninguém poderia tirar dela nunca mais. Nos dias seguintes, a mansão voltou, lentamente à normalidade. A investigação continuou e a história foi notícia em todo o país, mas dentro da casa as coisas eram diferentes. Otávio começou a passar mais tempo com Léo. Também fez mudanças nas políticas de sua empresa, incluindo novos procedimentos de verificação de antecedentes e maior segurança para o pessoal e suas famílias. Mais importante ainda, começou a tratar todos ao seu redor com mais respeito. Percebeu que a verdadeira segurança lhe provinha do dinheiro, dos muros ou das câmeras. Provinha de pessoas que realmente se importavam, pessoas como Lúcia. Ela já não era invisível na mansão. Os outros membros do pessoal a olhavam de maneira diferente. Agora, alguns lhe agradeciam em silêncio, outros simplesmente a tratavam com um novo respeito. Lúcia permaneceu humilde, mas aceitou a gentileza deles. Não precisava de atenção nem de elogios.
Tudo o que precisava era da sensação de ter feito a coisa certa. Pela primeira vez em muito tempo, podia respirar sem culpa. Otávio frequentemente observava seu filho brincar novamente, rindo e cheio de energia. Cada vez que olhava para Léo, lembrava o quão perto esteve de perdê-lo. E cada vez que passava por Lúcia no corredor ou a via caminhando pelo jardim, sentia-se grato. Uma vez havia acreditado que sua riqueza podia resolver qualquer coisa, mas no final não foi o dinheiro que salvou seu filho. Foi Lúcia, uma mulher com um passado oculto, uma presença silenciosa e um coração que se recusou a deixar a história se repetir. Otávio sabia agora que as pessoas mais importantes na vida nem sempre são as mais barulhentas, as mais ricas ou as mais visíveis. Às vezes, são as que estão em segundo plano, observando, ouvindo e prontas para agir quando realmente importa. E para Lúcia, sua história finalmente havia fechado o círculo. O passado havia retornado, sim, mas desta vez ela havia escrito o final, e era um com o qual finalmente podia viver. A enfermeira foi presa oficialmente e colocada sob custódia. O caso rapidamente atraiu a atenção nacional. À medida que a investigação avançava, mais informações vieram à tona. Descobriu-se que Vanessa havia usado diferentes identidades em vários países. Ela esteve envolvida em outras mortes suspeitas, todas com o mesmo padrão. Crianças de famílias ricas que morriam em circunstâncias pouco claras. Uma vez que as autoridades confirmaram sua conexão com uma organização criminosa maior, outros estados e até agências internacionais se envolveram. O grupo tinha como alverdeiros ricos, na maioria crianças, usando táticas de envenenamento sutis para evitar suspeitas. Com a evidência da mansão Almeida Prado, toda a operação começou a desmoronar. O testemunho de Lúcia foi essencial. Ela forneceu informações detalhadas sobre o que viu, o que fez e como descobriu a verdade. Foi solicitada a falar em várias audiências e os investigadores lhe deram o crédito por resolver o caso. Sua rapidez de raciocínio e conhecimento haviam exposto algo que estava escondido à vista de todos por anos. À medida que Lúcia continuava a testemunhar e a ajudar em casos relacionados, seu nome começou a aparecer na mídia. Jornais e canais de televisão compartilharam sua história. A empregada doméstica que havia descoberto uma operação criminosa profissional e salvado o filho de um multimilionário. Pessoas de todo o país a elogiaram. Profissionais médicos, associações hospitalares e até antigos colegas entraram em contato para agradecer por sua coragem. Recebeu honrarias, oficiais de algumas organizações, incluindo uma de ética médica e outra de proteção infantil. Hospitais lhe ofereceram emprego. Alguns queriam que ela voltasse como técnica. Outros queriam que ela falasse com seu pessoal sobre como reconhecer o abuso médico e denunciá-lo. Mas Lúcia recusou todas as ofertas. Dizia a todos a mesma coisa. Não buscava um retorno à sua carreira. Havia encontrado a paz em sua vida atual. Seu foco agora era Léo. Não queria voltar a trabalhar em hospitais. O que queria era proteger o menino que quase havia perdido e garantir que ele nunca mais tivesse que enfrentar o perigo. Otávio entendeu e respeitou sua decisão. Queria garantir que Lúcia nunca mais estivesse em uma posição em que se sentisse pequena ou invisível. Ele a promoveu a gerente da casa. Era um papel de liderança e responsabilidade. Ela não mais apenas cuidava da limpeza, agora gerenciava todo o pessoal, organizava a casa e supervisionava a segurança e as operações diárias. Otávio também garantiu que ela tivesse proteção legal completa e estabilidade financeira. Colocou o nome dela em um fundo fiduciário para garantir que, não importando o que acontecesse no futuro, Lúcia estaria segura e respeitada.
Mais importante ainda, pediu que ela ficasse com a família não como empregada, mas como alguém que amavam e em quem confiavam. Disse-lhe que ela havia se tornado parte de algo maior que um emprego. Havia se tornado família. Lúcia ficou profundamente comovida. Havia vindo para a mansão apenas para trabalhar, para desaparecer no silêncio. Mas agora tudo havia mudado. Os outros membros do pessoal também começaram a mudar a forma como olhavam para Lúcia. No início, ela era apenas a mulher silenciosa que limpava os pisos e evitava conversas. Agora, a viam de maneira diferente. A respeitavam-ne apenas pelo que havia feito, mas pela forma como o havia feito, com calma, com coragem e sem buscar nada em troca. Algumas das funcionárias mais jovens começaram a procurá-la para pedir conselhos. As mais velhas começaram a chamá-la pelo primeiro nome com admiração em suas vozes. Lúcia não deixou a atenção subir a cabeça. Continuou seu trabalho com a mesma disciplina, mas todos podiam ver a diferença. Ela se portava com um orgulho silencioso. Já não parecia alguém que se escondia de seu passado. Agora parecia alguém que havia enfrentado sua dor e a usado para fazer o bem. As mesmas luvas de borracha que uma vez usou para esfregar os pisos, agora pareciam um símbolo de força e honra. A justiça havia sido feita. As pessoas que planejaram prejudicar Léo e roubar a família Almeida Prado haviam sido expostas e detidas. A casa era mais segura agora, não apenas pelos sistemas de segurança ou pelos guarda-costas, mas porque todos estavam mais conscientes. Lúcia havia mudado a forma de pensar das pessoas. Havia demonstrado que o perigo nem sempre parece perigo e que os heróis nem sempre usam distintivos ou ternos. Às vezes, os heróis usam aventais e mantêm a cabeça baixa até chegar a hora de se levantar. O perigo havia sido afastado e a vida dentro da mansão voltou lentamente a um ritmo normal. Léo estava saudável novamente, sorrindo mais, rindo com frequência e sempre querendo estar perto de Lúcia. Otávio encontrava consolo ao vê-los juntos. Isso o lembrava que o dinheiro podia construir muros, mas apenas pessoas reais podiam manter um lar seguro. A presença de Lúcia era agora um símbolo constante dessa verdade. Mas a história de Lúcia não terminou aí. Embora o caso estivesse encerrado e as ameaças eliminadas, seu papel no mundo havia se expandido silenciosamente. Ela manteve contato com algumas das famílias de outros casos. Alguns a chamavam para pedir conselhos, outros só queriam agradecer. Nunca buscou reconhecimento, não se interessava pela fama ou pela recompensa, mas agora entendia que o que aconteceu com sua irmã não havia sido em vão. Aquela velha ferida que ela carregou em silêncio por tanto tempo, finalmente a ajudou a proteger outra vida. Havia lhe dado uma razão para agir, para falar e para confiar em si mesma novamente. Lúcia havia encontrado sua voz, havia enfrentado seu passado e reescrito seu futuro, não como uma vítima, não como uma trabalhadora esquecida, mas como uma protetora. E enquanto o capítulo do perigo havia terminado, algo novo estava começando. Não sabia para onde a levaria, mas desta vez não tinha medo. No dia do aniversário seguinte de Léo, a atmosfera na mansão Almeida Prado era tranquila e calorosa. Não foi uma celebração massiva, com decorações cobrindo cada centímetro da propriedade, ou multidões de pessoas tentando impressionar umas às outras. Otávio havia escolhido manter as coisas simples e significativas. Apenas alguns familiares próximos, amigos de confiança e o pessoal que permaneceu ao seu lado durante o caos recente foram convidados. Tudo havia sido cuidadosamente planejado para que o dia fosse sobre Léo e as pessoas que realmente se importavam com ele. Havia balões, pequenas mesas com lanches e um grande bolo com seu nome. Léo, agora mais forte e feliz, corria pelo jardim rindo e brincando, sua energia de volta ao normal.
Estava animado com os jogos e os presentes, mas mais do que tudo, queria estar perto de uma pessoa que havia se tornado a parte mais importante de seu mundo, Lúcia. Lúcia não usou suas roupas de trabalho habituais naquele dia. Sem avental, sem luvas, sem carrinho de limpeza. Usava um vestido simples e elegante, o cabelo cuidadosamente preso. Quando entrou no Pintos Jardim, alguns dos convidados a olharam e sorriram. Já não haviam como a empregada doméstica silenciosa. Haviam como alguém que pertencia, alguém que havia conquistado um lugar naquela família. Léo a viu assim que ela chegou e correu em sua direção com os braços abertos. "Tia Lu!" gritou ele com emoção. Ela se agachou e o abraçou com força. A partir daquele momento, Léo não saiu do seu lado. Ele segurou sua mão enquanto mostrava seus brinquedos aos convidados. Puxou-a para o bolo quando era hora de cantar e insistiu que ela se sentasse ao seu lado durante a abertura dos presentes. Lúcia não conseguiu esconder a emoção em seus olhos. Cada vez que Léo a olhava com amor, ela sentia algo em seu coração que não sentia há anos. Paz. O resto do pessoal, agora seus colegas de equipe, e não apenas companheiros de trabalho, a trataram com respeito e cuidado. Perguntaram se ela precisava de algo, certificaram-se de que estava confortável e a incluíram em cada parte do evento. Aos membros da família que não conheciam a história completa, Otávio contou o que ela havia feito. Alguns ficaram surpresos, outros profundamente comovidos. Mais de uma vez, durante a festa, alguém se aproximou de Lúcia apenas para apertar sua mão e dizer "Obrigado". Ela sorria educadamente a cada vez, sem buscar atenção, mas aceitando suas palavras com gentileza. Lúcia nunca gostou de ser o centro de nada, mas agora entendia que ser vista não se tratava de fama, tratava-se de ser valorizada. E aqui, neste lar, que uma vez pareceu distante e frio, finalmente a tratavam como algo mais do que alguém em segundo plano. A diferença não estava no que ela vestia, estava na forma como as pessoas a olhavam agora, com um apreço real. Enquanto o sol começava a se pôr e os últimos convidados se preparavam para ir embora, Otávio se aproximou de Lúcia. Ele havia passado a maior parte da tarde sorrindo, conversando com parentes e ajudando Léo a aproveitar o dia. Mas agora seu rosto estava mais sério. Havia esperado o momento certo. Quando chegou até ela, não começou com um discurso. Simplesmente ficou ali por um segundo, olhando para a mulher que havia salvado a vida de seu filho. Então seus olhos se encheram de lágrimas. Ele colocou a mão em seu ombro e falou em voz baixa. "Você salvou meu filho", disse ele, fazendo uma pausa para respirar. "E quero que saiba que esta é sua casa agora também." Lúcia não respondeu imediatamente. Olhou para ele com os olhos marejados, mas depois se virou para Léo, que brincava por perto, rindo alto. Aquele som, aquela alegria era tudo o que ela precisava ouvir. Sorriu suavemente e assentiu com o coração cheio. Lúcia não respondeu com um longo discurso. Não tentou encontrar as palavras perfeitas. Em vez disso, fez o que sempre fazia. Escutou, observou e deixou suas ações falarem. Seus olhos seguiram Léo, enquanto ele perseguia um balão pelo gramado. Ele parecia livre, seguro e cheio de vida. Lúcia soube então que todo o medo, as memórias de sua irmã, os dias difíceis e o sofrimento silencioso a haviam levado a este momento. Não precisava ser rica ou poderosa para fazer a diferença. Havia provado que o cuidado real, honesto e profundo era mais forte do que qualquer título ou trabalho. A casa, que uma vez foi um lugar de trabalho e rotina, agora parecia um verdadeiro lar, não apenas para o menino, não apenas para o pai, mas também para ela. Não havia planejado se tornar família, mas foi o que aconteceu. E pela primeira vez, permitiu-se aceitar isso por completo. Léo voltou correndo para ela, segurando um pequeno brinquedo na mão. Ele disse que queria que ela fosse a primeira a vê-lo. Lúcia pegou o brinquedo e sorriu.
É perfeito, disse ela. Ele sorriu de volta, depois se sentou ao seu lado e se apoiou em seu braço, já começando a ficar sonolento com a emoção do dia. Lúcia afastou suavemente o cabelo de sua testa e beijou o topo de sua cabeça. Olhou para o céu por um momento. Depois, de volta para Otávio, que observava a cena com emoção nos olhos. Não precisaram dizer mais nada. A mensagem era clara. O que salvou aquela criança não foi a medicina, não foram os sistemas de segurança e não foi o dinheiro. Foi alguém que realmente se importava. Alguém que ninguém havia notado antes. Alguém que esteve nas sombras até chegar o momento em que seu coração e sua coragem mudaram tudo. E Lúcia finalmente se sentiu completa.